A vida é um jogo, por sobrevivência ou diversão. É dança feita de memória, imagem e som, e de corpos preenchendo de vida o tabuleiro inscrito no espaço. E se ao jogar um aliado se descortinar, o pegue pela mão e o leve para passear? No vai e vem do trem se aprende a gingar, e a cada estação um novo jogador te acenará. E em cada cena uma nova oportunidade haverá de recriar as regras desse velho jogo de cartas já não tão marcadas, pois é hora de reconstituir as pegadas e reinventar essa roda que faz a cidade girar e movimentar, neste solo que nos alimenta e de onde emerge aquilo que nos faz querer manifestar. É uma escravidão 2.0. O transporte público também já serve para que a pessoa chegue totalmente fragilizada dentro do trabalho e possa ser abusada moralmente pelo patrão. Mas eu concordo, sim, que a favela é uma nova senzala. Sempre se identificou a favela como um quilombo, mas hoje em dia a favela é um local onde você vai deixar aquelas pessoas lá, deixam elas se manifestarem como elas querem lá. Quando ela sair para cá, ela tem que estar servindo para mim. Só que eu tenho que estar servindo para mim. E eu acho que a senzala também tinha essa função dentro da propriedade. E é por aí. Nós somos seres sociais, então a gente tem essa necessidade de sociabilizar e a gente acaba tendo mais necessidade de consumir tanto coisas virtuais, sociabilizar de forma virtual para poder suprir essa necessidade social que a gente tem por ser seres humanos, né? E isso é ótimo para o sistema que a gente vive, porque a gente vai estar trabalhando mais e a gente vai estar consumindo mais, sei lá, que seja internet, que sejam produtos eletrônicos, sem suprir a nossa necessidade básica. Então, quanto mais a gente se afasta das necessidades básicas dos seres humanos, né, é mais vantajoso para o sistema capitalista que a gente vive, né? Porque eles recebem mais. E aí eles vão lucrando mais com isso. Então, para você hoje ter tempo, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter tempo para passar a tarde com seu filho, que era uma coisa normal antigamente, né? Eu lembro de ter muito tempo na minha infância, com a minha avó, na casa da avó. Hoje ninguém mais tem tempo. E isso cria uma angústia na sociedade que tenta suprir de outras formas, né? Principalmente consumindo, o que é perfeito e fecha o ciclo do capitalismo, enfim. De onde é o seu território? Se tem resistência. Ele acorda na matina, sonhando ser cidadão. Pobre menino, magrelo ou mulato, vai em busca do seu pão. Descendo a viela dos morros, de brandos esgotos lançados, vai o menino descendo a ladeira, buscando o sonho no asfalto. E aí os sonhos vão, mais um sonho cidadão. E aí os sonhos vão, mais um sonho cidadão. Mas chegando à avenida, muda a situação. As promessas não cumpridas por aquele cidadão. O homem de semblante bonito e camisa social, dando votos na favela, lhe prometer a vaga no jornal. E aí os sonhos são mais um sonho cidadão. E aí os sonhos são mais um sonho cidadão. Volta então tal menino pelas ladeiras acima e oferece um papelote cujo nome é cocaína. Sendo assim recebe um dote em nome da facção, uma pistola carregada e um radinho em sua mão. Sendo então tal menino consegue a vaga no jornal, a sua foto estampada anunciando o seu funeral.
assim é encerrado mais um sonho cidadão. Nós seremos os culpados, eis o X dessa questão. Eu compartilho esse espaço de uma maneira muito mais histórica e cultural. Então hoje esse lugar aqui para mim envolve muito memória e cultura. Esse rio, por exemplo, aqui, que é o Rio Estrela, que é a junção do rio Inhomirim e do rio Saracuruna, e com o afluente dele do rio Imbariê, que formam o Rio Estrela, era um lugar de passagem de pessoas e mercadorias para a corte do Rio de Janeiro. Ou seja, há 200 anos atrás isso aqui era uma área riquíssima. Era um município, que se chamava Município da Estrela, cujo desenvolvimento econômico foi bastante significativo. Esse Caminho do Ouro ou Estrada Real, houve várias. Essa daqui que a gente está, a gente pode dizer que é a terceira. A primeira foi Paraty, mas como o trajeto de Paraty até a região de Diamantina e Ouro Preto era extenso, longo e perigoso, por causa dos saques, né, do transporte que demorava, de cargas, então se pensou em fazer um caminho novo. O caminho novo veio em direção aonde a gente está, que na época que fizeram o caminho se chamava a Estrada do Pilar. Posteriormente ao caminho novo, foi feito um atalho, uma brecha, uma variante, que é propriamente esse caminho que a gente acabou de passar, que é o caminho do Bernardo Soares de Proença, ou o caminho do Proença, ou se preferir o caminho do Inhomirim. Então, se Paraty foi a primeira estrada do ouro, o caminho novo do Garcia Rodrigues Paz e o atalho do caminho novo de Bernardo Soares de Proença vão ser o segundo e o terceiro caminho do ouro. Só que é interessante notar que esse segundo e esse terceiro caminho do ouro foi muito mais importante do que a estrada real e o caminho do ouro de Paraty. Por quê? Porque no século XVIII e XIX, como eu já mencionei, a produção do ouro e do café vai demandar muito mão de obra, sobretudo escrava e negra. E essa região daqui, por ter uma ligação muito forte com a corte do Rio de Janeiro, por ser próximo do Rio de Janeiro, vai estar atendendo essas demandas. Então, o Caminho do Ouro é em Paraty, mas o Caminho do Ouro também é aqui no Pilar e também é aqui em Inhomirim. Então, a história do ouro vai muito além de Paraty, muito além de Paraty. Sendo que, a partir do fim desse município, início do século XX, essa região aqui já começa a ter uma outra leitura. Começa a ter um discurso da Baixada esquecida, começa a ter um discurso da Baixada que não tem nada, começa a ter um discurso dessa região onde que não se produz. Então, infelizmente, a partir do século XX começou a ter um esquecimento sobre o que foi essa região, o que foi toda a colaboração dessa região para a história do Rio de Janeiro, para a história do Brasil. Então, a Baixada acabou sendo esquecida, mas eu acredito que essa nova geração que está aí tem uma outra perspectiva em estar valorizando a Baixada, estar valorizando aquilo que ela tem de melhor. E eu acredito que as coisas vão mudar com muita luta, com muita resistência. E a Baixada tem o seu lugar, a periferia tem o seu lugar, e é por isso que a gente está aqui. Quando que você ouve falar em Vila Aliança aqui? Você só ouve falar em Vila Aliança e crime. Né? Você só, violência, né? Você não consegue romper as barreiras que existem. Você, tem muita gente aqui que tem muito... Eu tenho amigos músicos aqui que são feras, caras bons, que trabalhando em qualquer outro... Estariam em qualquer mídia social relativa à música, né? E não conseguem romper essas barreiras. Para romper essas barreiras, tinha que buscar outras áreas, né? O que a gente foi esquecido aqui. Nós tínhamos uma banda do Rubem Berta, que era a melhor banda do Rio de Janeiro. Uma banda musical. Formou várias pessoas aqui em relação à música, né? Musicalmente falando, né? O Júnior, várias pessoas participaram que participaram da banda do Rubem Berta, viraram militares e hoje são bem-sucedidos.
Pimenta, Carlos, João Luiz, né? E, pô, isso assim, entre os que eu tô lembrando momentaneamente. Né? A gente acaba entrando na situação do aparelho educacional, né? Das escolas. Como que nossas escolas estão agora, cara? Aqui, ó. Estão desamparadas, né, cara? Desamparadas, eu acho assim, muito desamparadas. Todas as nossas escolas aqui, se você for pesquisar, ela tem um grande teatro, ela tem um palco. Pô, o Roberto tem um espaço lindo, bacana. o Henrique. Funciona. E na realidade não tá ali para ser utilizado com os jovens, né, cara? Isso, com certeza. Então a culpa não é desses jovens, deles não estarem se alimentando da cultura. Existe toda uma política de não deixar acessível para esse jovem, tá ligado? Nós somos uma resistência dentro desse olhar, né? Desse olhar de cultural, né? Batista, metodista, maranata, wesleyana, é muito forte essas congregações. Por ser Baixada, periferia do Rio de Janeiro, mas também as casas de umbanda, os terreiros de candomblé têm a sua presença aqui na região muito forte, né? Como em toda a Baixada. Como em toda a Baixada, o candomblé e a umbanda têm o seu lugar, e aqui em Magé e em Duque de Caxias também não é diferente. Então, a religião aqui caminha majoritariamente por esses dois lados. Primeiro pelo lado evangélico, que é a maioria, mas o povo do axé tem a sua presença muito forte, tem as suas raízes muito fortes aqui nessa terra. Tem pessoas querendo destruir essa cultura, né, que é do candomblé ou que é da umbanda. Está sendo muito forte hoje aqui na Baixada. Estão queimando terreiros, né, barracões, quebrando tudo, destruindo, em nome de uma fé. Em nome de uma fé. Né, achando que é cultuado aqui espíritos malignos, que é ligado à feitiçaria, e na verdade é muito mais ligado à natureza, às forças da natureza. A história da minha bisavó foi de muita perseguição, dela de tocar a umbanda dela, de chegar a polícia na casa dela, dela ter que correr, esconder os tambores, né, os ditos atabaque, ter que pular cerca, os homens ficavam muito na porta para vigiar quando vinha a polícia. Então, assim, para mim se tornou normal, apesar de ser uma coisa que não era para ser normal, mas para mim é uma coisa que eu sempre vivi. E tem muitas pessoas, quando eu falo que eu sou do candomblé, que eu sou afrodescendente, então isso tudo influencia muito. Já te perdi muitos amigos, já se afastaram muitas pessoas por descobrir a minha religião. Para eu falar a minha religião, ou por ver simplesmente uma guia no meu pescoço, um fio de conta no pescoço. Isso se torna assustador para eles, por não conhecer, por não tentar ver isso como algo cultural, além da religião. Acho que é muito cultural, as comidas, as roupas, as danças, a linguagem iorubá, isso é muito cultural nosso. Então as pessoas conseguem enxergar de outra forma, como algo maligno, como feitiçaria, como muitos falam, sacrifícios de criança. Eu nunca vi. Se existe, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. O barracão é dirigido pela mãe Estela de Omolu, eu auxilio ela no que eu posso agregar, que eu não posso ajudar. O Oxóssi deu a casa para Omolu, por isso hoje ela é dirigente do axé, do barracão, mas a gente é uma grande família. Então essa resistência, né, que nós temos é o bastante. Resistência tem, eu acho que em todo lugar. Eu acho que o que tinha que ter mais resistência era no amor, tá ligado? Que o amor é resistência hoje em dia, que falta muito. O amor ao próximo, tá ligado? E eu fecharia isso tudo com a união de todos, para não ter mais divisão. Poderia fechar com um poema? Então, de bem aqui, só se for o Jorge. Bem, quem escuta a sinfonia de Beethoven nunca ouviu a de Kalashnikov, onde os menorzinhos brincam de Stalin.
E quando cresce, mata os discípulos de Stalin. Carros roubados se tornaram barricadas. Estão nas lajes e abandonaram as trincheiras, onde o quartel-general é um barraco de madeira. Os menores não têm R$1 pra bala, mas nos pente tem de sobra. No campo de concentração só enriquece quem vira jogador de bola, onde nos nega uma boa escola. Eu ainda vou ser professor e ter uma história de vida boa igual o Botizou. Arte da guerra igual Sun Tzu. Eu sigo gerando nova vida por meio de transmissão mental igual Krishna, onde o ódio é racial, o amor é parcial. Criaram Papai Noel para os pais terem desculpa por não ter grana pro presente de Natal. Mas por que eu não ganhei presente, tio? Se eu não fui uma criança mal criada? Se eu estudei, passei de ano e ajudei minha mãe em casa, eu estudei o que não foi ensinado na escola e ultrapassei limite. Eu sou escritor da liberdade, ou Lutero descobrindo o código da Vinci. Erro do passado eu não cometo. Eu tô vivendo um sonho. Pra que eu vou querer um pesadelo? Eu posso até dormir sem janta, mas eu não tenho fome de angu e nem sede de água santa. Eu aprendi que meu caráter ninguém compra, mas comprar a liberdade dos responsáveis pelo desastre em Mariana. Eles vão te iludir, pivete, vão te mostrar algo brilhante que irá te matar, igual Césio 137. Eu vim pregar nova era iluminista, revolução na nação, porque aqui só quem tá no poder tem voz, o pobre nunca tem razão. Por falar a verdade, talvez me jogarão na fogueira da Inquisição, só por não ter a mesma opinião de alguns homens de bem que agem como mal, vão me matar como as bruxas de Salem, só por eu não ter R$1. Eu procuro ser mais racional, arco-íris que após a chuva decora o céu e ameniza o caos. Estrelas cadentes são confundidas com traçantes que saiu de um parafal à margem da sociedade, ribeirinho marginal, pessoas falsas se matando por real. Eu vi rasgar as cortinas de fumaça feita pela nicotina, e o boy que fala mal do morro compra pó na minha esquina. Falta incentivo da parte de políticas públicas sobre a despoluição da Baía de Guanabara. E eu passava lá e eu falava, nossa, 20 anos de plano de despoluição, nossa, foram tantos planos, PSAM, PDGB, por que não tá, né? Deve ser difícil despoluir, né, uma baía desse tamanho, e, enfim, esgoto por toda parte. E aí eu fui entrevistar um biólogo, bem nesse discurso, assim, mas por que não funciona? Por que a Baía de Guanabara tá cada vez pior, assim? E ele falou, não é uma ingerência, não é uma dificuldade, é uma vontade de que esteja assim. Não existe vontade de despoluir a Baía de Guanabara. Se você despoluir a Baía de Guanabara, você não pode ter 30 plataformas de petróleo na Baía de Guanabara. Se você despoluir a Baía de Guanabara, você não pode fazer um complexo petroquímico, que é o Comperj na Baía de Guanabara. Se você despoluir a Baía de Guanabara, você está perdendo dinheiro. E se você deixa a Baía de Guanabara poluída, você tem a ideia de que ela não pode ser salva mais, né? Que aquilo ali já era. É um esgoto, uma latrina, é isso, acabou. Então eu acho que toda vez que fala dessa falta, né, do poder público, e a gente acha que é uma ingerência, que é uma dificuldade muito grande, ela veio muito um tapa na cara depois que eu ouvi isso, assim, pra mim. Foi realmente, assim, não é dificuldade, sabe? É um projeto de cidade, sabe? A esperança da Baía de Guanabara ser despoluída, ou a esperança... Ai, que medo. Não quero. Pode terminar. Me arrependi. Você pode terminar, vai terminar. Quem? Pipoca. E isso é uma forma também de afastar as pessoas e você ter esperança de que isso vai melhorar e faz com que você paralise para uma mudança de fato, para uma organização popular. Porque se a gente não tem esperança, a gente vai mudar e a gente vai se organizar para poder fazer essa mudança. Mas se você deixa um pouquinho de esperança, você consegue anestesiar essa população que vai realmente acreditar, né, nisso. Falar do incentivo público, parte muito para mim do princípio que às vezes nem sempre é dinheiro, né? Eu estive num local que é um espaço para fazer teatro, é um espaço que está parado e eu precisaria da assinatura da diretora do espaço para fazer ele funcionar. Era só da assinatura, não estava pedindo mais nada, mas ela não quer.
entendeu? Eu não estou pedindo dinheiro a ela, eu só estou pedindo o espaço para poder ele funcionar e para fomentar, mas não quer. É também esse incentivo que falta, porque às vezes a gente pensa muito no dinheiro, claro, a gente tem que pensar no dinheiro senão a gente não sobrevive, mas falta boa vontade de todas as partes. Isso está entranhado na nossa política e na nossa arquitetura. Pessoal. Identidade como identidade. 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 Se alguém lhe perguntar quem eu sou, diga que sou uma criatura quase humana, algo entre monstruoso e virtuoso, um simples moço. Se alguém lhe perguntar em que dia nasci, diga que foi num dia em que Deus, muito estressado, com tanta coisa lhe enchendo o saco, fez com que minha mãe botasse para fora algo que não fosse nem pergunta nem resposta, uma complicada incógnita. Se alguém lhe perguntar qual é a minha cor, diga que é o do mundo inteiro, pintada por festas, sofrimentos de amor, muitas revelações e alguns segredos. Se alguém lhe perguntar qual é a minha, curto carne, frango e sardinha, ou qualquer outra coisa que esteja na panela. Curto também pessoas, muito além do que elas têm entre as pernas. Se alguém lhe perguntar onde eu moro, diga que por aí, chegando de repente, a senhora vai partir. Esse poema mostra a minha complexidade, né? É uma coisa que é de dentro para fora, que eu penso, né, de tudo, né? Eu acho que eu sou assim uma colagem, né? Um mosaico de um monte de coisas. Cada lugar, cada pessoa tem uma identidade. Tem um lugar que eu chego no alemão, tu olha aqui, o alemão é assim desde 1970, essa é a identidade do alemão. O alemão tem um espírito dele. Então acho que assim, é a identidade do alemão, a identidade do favelado que mora no alemão. Entendeu? A identidade vai além do papel que a gente tem como RG, né? A identidade é aquela parada que a identidade da favela. Tem fogos na identidade da favela. Qual é o favelado que nunca ouviu fogos, né? Porque desde que eu nasci, eu moro numa favela, sempre tive que subir morro pra chegar em casa, já passei por diversos tiroteios, diversas vivências de favela mesmo, só que minha mãe sempre me falou que eu não morava na favela. Ela sempre falou que a gente morava no pé do morro, que eu não sou favelada, que essa não é a minha vida, que isso não é algo que eu tenho que pegar pra mim. E com os poetas favelados, eu consegui abrir os meus olhos e tipo, não, é isso mesmo, eu sou da favela sim, eu sou favelada sim, eu dou calote sim, eu sou pobre, tipo, eu ando de chinelo, minha mãe sempre ficou muito bolada quando eu saio de chinelo, tipo, o que você tá fazendo de chinelo? Tá parecendo uma favelada, tipo, por que será, né? Por que será? E é uma identidade que eu tô conseguindo construir mesmo, algo que me foi negado e eu me neguei também por muitos anos e agora eu tô conseguindo construir graças ao coletivo. Eu penso num resgate da minha ancestralidade. Eu hoje me vejo de uma forma totalmente diferente da que foi imposta a mim. Meninas como eu, desde muito jovens, geralmente não conhecem a si próprias. Então, essa construção da identidade é um movimento muito recente, na minha visão. Há uns 2 anos, eu resolvi conhecer a minha identidade original, que é muito atrelada ao meu cabelo. Então, eu assumi os meus fios e resolvi conhecer o meu Black Power, que há um tempo atrás, a imagem que eu via, eu não gostava. E hoje, para mim, é motivo de orgulho. Os meus fios representam o que eu sou. Você olhar no espelho e você entender que você é negro. Não é só você ver a raiz do seu cabelo e entender que ela é crespa, entender que você pode deixar o cabelo crespo, porque você viu uma mina com o cabelo crespo. É você entender o seu papel social. Por que você é atrasado 1000 anos frente a um branco, sabe? Por que você está em um espaço
em que um branco não está. Por que você ocupa uma escola que um branco de classe alta não ocupa? Então vem de você, para além de entender que o seu cabelo é crespo, que você pode usar um black, um turbante maneiro, botar uma trança e ser empoderado e causar um tombamento, vem de você entender o processo de ancestral, sabe? Você entender assim, pô, eu sou negro e todo o processo social me coloca nesse lugar e nesse papel frente à sociedade porque eu sou negro. E aí sim você se aceita frente a uma resistência estética, né? De que é deixar o cabelo black, porque isso fortalece a sua luta de se reconhecer como negro. Mas não é nada muito raso, assim, porque a gente fala muito raso, mas não é nada muito raso. E é um processo muito difícil de você se reconhecer como negro. E de você conseguir passar por esse processo de transição capilar, de você conseguir entender as religiões de matriz africanas, você entender seus ancestrais de verdade. É um processo muito difícil. Eu tenho nanismo, o meu pai tem nanismo, da família do meu pai ninguém teve nanismo. Então, como isso aconteceu na nossa família, né? Como isso foi gerado? E começam a procurar motivos para aquela condição. Eu acho que é o que acontece hoje, né? Quando há um preconceito, né, racial ou físico, né, a respeito porque alguém tem, né, uma deficiência ou porque ele vem de um local especificamente, né? E quando é taxado com isso, né, as pessoas muitas vezes batem no peito e falam: eu tenho orgulho de vir de tal lugar ou daquilo. Não, eu tenho orgulho de fazer uma diferença, sendo no local onde eu habito, né, ou onde eu nasci, ou pela condição que eu tenho. Eu tenho orgulho de quem eu sou, não nas características que me colocaram, na nomenclatura que me deram. Eu não tenho esse orgulho especificamente, eu tenho orgulho daquilo que eu fui formado e da condição que eu tenho. De identidade, isso não vai mudar. Uma parada é uma pegada muito, eu acho que diferente até, sacou? A minha identidade específica foi se formando com o tempo também, com as vivências. Eu acho que todo mundo, né? Eu tive muitas coisas na minha vida que me fizeram falar: não, eu tenho que mudar. Então, tipo assim, às vezes eu nem era aquilo e eu mudei e eu sou isso. Eu sou isso hoje pelo que eu passei, né? Hoje eu faço poesia porque eu conheci a rua. Eu não conhecia a poesia, mas eu conheci a rua e agora eu faço poesia para mostrar o que é a rua, tá ligado? Então eu acho que basicamente é isso, é vivência. A nossa identidade é o que a gente vive, adaptando no jeito de cada um, né? Sem abordar diversos assuntos, diversas diferenças, tipo assim. Assuntos diferentes. Diversas identidades diferentes. Assim, a coisa que eu vivo, de repente não pode ser a mesma coisa que ele vive, do que ela vive, mas vive um processo. E junta tudo e forma uma identidade. E fica bonito, de certa forma. Uma coisa você... E tipo assim, essa questão de identidade também é importante, de serem diferentes, porque senão seria uma linguagem só. Porque senão seria tipo uma linguagem só, tá ligado? Padrão, tá ligado? Então a poesia, ela tem várias ramificações, então você trabalhar só com uma parada fica muito monótono. Então a gente trabalha com diversas áreas, porque a gente fala de resistência, como a gente fala de amor, que também é resistência, tá ligado? Então a nossa identidade é plural, ela não é singular, sabe qual é? A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Meu nome é Carlos Henrique, sou morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu me chamo Filipe Pitanga, eu moro na zona sul do Rio.
Meu nome é Sandra, moro aqui na Baixada. Eu sou Emi Lobo e hoje eu moro na Zona Sul. Eu sou Nelson Neto, sou de Jacarepaguá. Eu sou Gisele Mota, eu sou da Zona Oeste, moro em Santíssimo. Então, meu nome é Samanta Brasil, eu hoje moro em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Eu sou Simone Cerqueira, eu moro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Meu nome é Giovan. Atualmente, meu território pertence ao território da Zona Norte. Meu nome é Joyce Cristina e hoje eu moro na Zona Norte, em Madureira. Meu nome é Raquel e o meu território é a Zona Sul. Mais resistência, nós é existência. Mais resistência, nós é existência. Mais resistência. Diz que me diz, fala que fala, isso é Baixada Fluminense. Trabalhadores no fronte central a Japeri constantemente. Vagão a vagão, vendo assim, olha que tiquete aí. Compra um, leva dois, mais um promoção ali. Vê se seu anjinho não merece. Tem Eu te ando BXD, tô cantando pra você. Tá ligado que existe a beleza que nós insiste. Insiste em derrubar a engrenagem do sistema. Nem vem pra criticar, vivência de pequena. Só quem entende é cria, multidão pra mais de 1000. Se tu não tá ligado, pique furacão 2000. Racista passa mal vendo a gente se unir. Vou dizer mais uma vez, nós estamos aqui atravessando a cidade desde a nossa infância. Nem vem com esse papo que não temos relevância. Nem vem com esse papo que não temos relevância. Mais que resistência, nós é existência. Mais que resistência, muito mais que resistência.